Fala pessoal, tudo bem? Não sei se você já gerou uma resposta na TES e ficou com dúvida do que vem na resposta, o que é cada item quando você recebe uma resposta da TES via API. Eu vou executar aqui para vocês um exemplo. Configurei só o ID do agente, o meu token para acessar a API, e aqui eu vou enviar uma pergunta genérica: como fazer uma torta? Vocês vão ver que na resposta vem um monte de itens, né? O que significa cada item? Primeiro a gente tem o ID. Esse ID ele representa a resposta que foi gerada. Então, se eu puxo esse ID, é que aqui ele não trouxe o output, porque eu não inseri o wait execution. Mas quando eu inseri esse ID, a ideia é que ele me traga a resposta de como fazer uma torta. Então ele representa a resposta que foi gerada. Só. Logo abaixo a gente tem o status. Então ele iniciou. Então ele está enviando o seguinte: olha, essa resposta, e ela foi iniciada, né, a execução dessa resposta. O input, que é exatamente o que eu escrevi, como fazer uma torta. Então sempre que você escrever alguma coisa ou enviar alguma mensagem ao agente, isso vai ser o input. Então aqui veio, né, como fazer uma torta. O output ele vem em branco, porque eu não inseri o wait execution true, a quantidade de créditos que isso consumiu. E aqui surge muita dúvida porque na plataforma vocês vão ver que eu inseri um modelo que ele é ilimitado. Mas como eu estou fazendo uma requisição via API, isso depende de uma infraestrutura para me trazer resposta, enviar a resposta, quer dizer, enviar a minha mensagem e trazer resposta, isso consome crédito, tá? São bem, assim, não chega nem a ser consumo alto, né? Bem pouquinho. Isso depende muito do quanto eu vou enviar de texto para o agente. Então, se eu enviar uma quantidade muito grande de informação, texto muito longo, o consumo ele vai ser maior, tá? Mas é um consumo assim que ele não chega a ser representativo. Logo abaixo, ele me traz uma coisa muito importante, que é o Root ID. O que é esse Root ID? Ele vai indicar para mim qual é o ID da conversa. Tá? Por quê? Pô, Cris, mas você já tem o da resposta, por que você quer o da conversa? São duas coisas diferentes. Se eu puxar o ID da resposta, ele vai me trazer só o que é um pudim. Mas se eu puxar o da conversa, eu vou ter acesso a tudo que foi conversado, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui na teste. Sempre que você envia uma mensagem, mesmo via API, um novo chat ele é aberto aqui dentro da teste. Então, eu enviei: oi, tudo bem? Então eu tive a resposta dele. Eu vou atualizar aqui para pegar a do pudim. Ei, você tá vendo o vídeo até agora e não deixou um like, nem um comentário? Caraca, que isso? Me ajuda a te ajudar, deixa um subzinho aí pra gente e um like aí embaixo. Quer dizer, o da torta. Aqui ele me enviou como fazer uma torta. Se eu continuar essa conversa via API, eu vou precisar ter o Root ID, que é esse aqui, ó. Aqui na plataforma ele chama de Chat ID, que é exatamente o que mostra lá. É o mesmo ID do Root ID. Isso serve para eu ter memória. Então, se eu não tiver o Root ID, eu posso perguntar: ah, mas tem essa dúvida aqui na etapa 3. Se eu enviar sem Root ID, ele não vai saber qual é a etapa 3, porque ele não vai ter memória. Ele vai abrir um novo chat, ao invés de enviar mensagem naquele chat que eu já tenho a conversa. É para isso que serve o Root ID. É diferente da resposta. A resposta vai ser só toda essa parte aqui. E se eu der continuidade, vai ser outra resposta. Diferente do Root ID, que ele pega tudo. Ele é o chat inteiro. Na sequência, são as datas de criação e atualização. Tá? Elas são mais utilizadas para fins muito específicos, quando você quer às vezes puxar no banco de dados, quando foi criado tal resposta. E aí logo abaixo, o que a gente tem? As configurações que você insere ao criar o seu agente. Então tem o tom de voz, que é o que eu configuro, por exemplo, aqui, né, voz da marca. Aqui tem um tom de voz. Eu tenho a temperatura, que também aqui nas configurações avançadas eu configurei como sistemática. E aí como é que funciona a temperatura? Quanto menor for a temperatura, é como se eu desse menos liberdade para a IA ser aleatória, digamos assim. Então vamos supor que eu quero um texto para blog sobre aranha. Se ela tiver uma temperatura muito alta, ou seja, aqui na plataforma, se eu deixar ela como criativa ou imaginativa, ela pode trazer um texto sobre como as cidades funcionam como teias atualmente, né? Ou enfim, ela vai dar uma abertura muito maior para a IA trazer correlações mais distantes do que realmente é. Por exemplo, se eu tiver dado a palavra aranha, ela vai muito mais longe. Agora, se eu deixar ela sistemática, ou seja, com uma temperatura próxima de 0 ou 0, ela vai trazer a aranha como um animal. Ela vai ir mais longe assim na criatividade dela, digamos assim. Então, aqui, modelo ChatGPT, ou seja, as pré-configurações que eu inseri aqui, ferramentas nenhuma. Então, toda essa parte aqui é pré-definido quando você cria o seu agente na tese. E aí a gente vem para o input, ou seja, o que eu insiro
ao chamar via API, que é a temperatura 1, TES AI Lite e a mensagem que eu vou enviar, que aqui é como fazer uma torta. Então, daqui para baixo é tudo que eu insiro via API. Ou seja, você tem a opção de inserir direto no NGN ou direto dentro da TES, fica a seu critério. Aqui, ó, ferramentas off. Então, fechando aqui, você pode tanto definir ao criar o agente, quanto enviar essas informações. Então, vocês veem que aqui, sem ferramentas e sem ferramentas, mas eu poderia chamar o agente como uma ferramenta, tá? Então, eu posso alterar. Tem casos que vale a pena você deixar tudo isso aqui na decisão do usuário, ou tem casos que vale a pena você deixar tudo pré-definido. Se eu deixar tudo pré-definido, eu nem precisaria enviar isso daqui. Por exemplo, eu posso enviar sem isso aqui, que ele vai rodar também, porque eu já deixei pré-definido. Então, eu enviar ou não enviar não faz diferença. A gente tem o Wait Execution. Para que serve isso? Quando eu ativo ele, ou seja, eu mudo de false para true, significa que eu quero que ele me envie a resposta assim que ela estiver pronta, ao invés de ele só gerar a resposta e não me enviar, porque eu tenho duas formas de pegar a resposta. Inclusive, gravei um vídeo, está disponível para vocês assistirem, que é as duas formas de chamar a resposta aqui na tese, tá? Uma para resposta imediata, outra quando eu não tenho necessidade de ter a resposta num período muito curto ali de tempo. Ou seja, aqui ele já me enviou o output. Então sempre que eu mudo true aqui, ele vai primeiro gerar a resposta e depois me enviar. Você vê que demorou um pouquinho para ela me trazer a resposta. E o consumo, como ele me trouxe a resposta, já foi um pouquinho maior. Por quê? Ele já trouxe o consumo utilizado para gerar a resposta, ou seja, enviar e gerar a resposta. Então já vem um consumo um pouquinho maior. E o root ID diferente. Nesse caso é o mesmo do response ID, porque é a primeira mensagem que tem no chat. Tá? Então, aqui a gente tem tudo que vem de resposta na API quando a gente executa um agente. Para utilizar elas no N8N, você pode vir aqui no esquema e arrastar e utilizar ela em outras ao longo do fluxo, né? Ou em outros steps ali, outros nodes. Fechou, pessoal? Valeu!